Perdão. É um assunto difícil. Tem tantas coisas que a gente fez com a nossa própria vida. Sabemos das decisões ruins que já fizemos e que sentimos vergonha e precisamos de perdão. E também tem o que as outras pessoas fizeram com a gente e que nos sentimos no direito de não perdoar. Eu ouvi dizer que a falta de perdão é como tentar beber veneno querendo machucar a outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Isso destrói a gente e causa mais prejuízo ao longo do tempo. Deus tem um plano para lidar com o nosso rancor e isso é encontrado em Jesus. Jesus veio e viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz por nós e uma das coisas pelo qual ele morreu é para que a gente consiga perdoar. Enquanto ele estava lá na cruz, mesmo não tendo feito nada para estar lá, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele tem o poder de te libertar e te perdoar também. Se permita ser transformado. Assim você vai descobrir o perdão que pode te ajudar a dar os primeiros passos, seja com a falta de perdão que você está lidando, para você encontrar liberdade para si mesmo, ou ser capaz de encontrar o perdão que todos nós precisamos. Bom dia! Mais um domingo estamos aqui, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã juntos e eu quero convidar você a colocar o seu coração, a sua alma, realmente se engajar aí onde você está nesse momento, porque isso aqui não é uma apresentação, é um convite para que possamos juntos cultuarmos ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Então, volte o seu coração, volte toda a sua atenção, tire tudo que possa distraí-lo nesse momento e volte a sua atenção para louvarmos juntos ao nosso Deus e para recebermos dele a palavra que ele tem para nós e que será transmitida a nós nessa manhã. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos, obrigado por mais um dia em Tua presença e mais uma oportunidade de juntos louvarmos e cantarmos e recebermos do Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo estando separados fisicamente. Eu peço que o Senhor nos abençoe, eu peço que o Teu Espírito se faça realmente presente em nossas vidas e que nós possamos ser tocados por essa presença ao cultuarmos ao Senhor juntos aqui. Ó Deus, nós precisamos de Ti, esses são tempos difíceis e nós precisamos de Ti. Como dizia o salmista, nós olhamos para os montes, de onde vem o nosso socorro, nós sabemos de onde vem o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, ó Deus, encha-nos então com a Tua presença e renove-nos nessa manhã enquanto cultuamos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. Um povo escolheu, andemos para o encontrar. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo seu amor.
coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez. Tudo que criou e sustenta, pelo poder de suas mãos, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna, na morte e na ressurreição. Unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo. Lararara, 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 e então, com as palmas, e então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo teu amor. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo teu amor. Em meio às tribulações e angústia, em meio ao caos, eu oro a ti, peço ajuda, misericórdia. Sei que a minha esperança não está aqui, não neste mundo, mas sim no vindouro. Minha esperança está em ti. Eu verei glorioso no céu, vindo nos buscar. Eu anseio sua vinda, sei que a minha esperança não está aqui, não neste mundo, mas sim no vindouro. Minha esperança está em ti.
Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui, para mais uma mensagem dentro desse tema tão importante, onde nós temos pensado sobre o ser da igreja. O título da nossa série é Ser e Pertencer. E se a gente parar para pensar, é muito importante essa reflexão sobre quem nós somos enquanto igreja. Uma vez que nós estamos enfrentando um momento tão difícil quanto a pandemia, momento que, sem dúvida, ameaça a nossa existência enquanto igreja, e nós vamos viver um grande desafio no pós-pandemia. Que tipo de igreja seremos? Então, eu acredito que quanto maior for a nossa compreensão do que é ser igreja, mais condições nós vamos ter de viver uma dinâmica que nos possibilite alimentar a fé e continuar existindo dentro dos caminhos que Deus tem para nós como a sua igreja. Bom, hoje nós vamos falar sobre corpo e família e tudo aquilo que diz respeito ao aspecto relacional da igreja. A gente encontra no Novo Testamento, a gente encontra em Paulo essa metáfora do corpo. Paulo vai chamar a igreja de o corpo de Cristo. Mas se a gente pensar um pouquinho, quais são as dinâmicas? Existe uma dinâmica dentro desse corpo, na interação desse corpo? E existe um exemplo que pauta essas relações? E no que está fundamentado essa união, esse ser corpo? Está fundamentado porque nós somos da mesma classe social? Está fundamentado porque nós somos da mesma etnia ou nós temos a mesma cultura? Nós vamos olhar hoje para os dois grandes ritos cristãos, o batismo e a ceia, tentando encontrar qual é o fundamento da nossa existência e da nossa união enquanto corpo. Em Romanos 6, verso 4, falando sobre o batismo, nós encontramos o seguinte texto: portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, o batismo, ele é esse grande rito cristão de iniciação. Nós entramos na vida cristã, nós entramos no discipulado de Cristo através do batismo. O batismo traz um simbolismo extremamente forte de uma realidade que aconteceu em Cristo. O texto diz que nós somos sepultados com Ele, na semelhança da sua morte. E nós renascemos, somos vivificados com Ele, assim como Ele ressuscitou dos mortos para uma nova existência. Se você parar para pensar como é forte isso, uma nova existência, onde a velha criatura ficou para trás, onde tudo se fez novo, onde o pecado foi apagado e foi perdoado, e onde através do arrependimento há início uma nova vida com Cristo. Esse renascer com Cristo, morre o velho homem e renasce para uma nova existência, ele é no poder da ressurreição. E eu acho muito forte que esse poder da ressurreição é o poder que levantou Cristo dos mortos e é o poder que um dia vai trazer o novo mundo de Deus em sua plenitude. Mas esse poder que levantou Cristo dentre os mortos, que age em nós, quando nós somos ressuscitados com Cristo no batismo, já é o poder se antecipando o poder da renovação de todas as coisas. Numa linguagem poética, os profetas de Israel usam muito linguagem poética. A gente pode pensar no mundo como, Ezequiel vai falar isso, como um deserto de injustiça, um deserto de pecado, um deserto de afastamento de Deus, mas um dia esse deserto vai ser como o jardim do Éden, ele vai ser completamente restaurado. Essa é a nossa esperança, um novo céu, uma nova terra, onde habitam a justiça. Mas até lá já existem os primeiros frutos, os primeiros ramos desse novo mundo de Deus. Que assim como Cristo foi esse rebento novo do mundo de Deus, que na sua ressurreição eclodiu no nosso mundo, nós somos
pequenos ramos, pequenos rebentos do reino de Deus futuro. Esse é o simbolismo do batismo, algo muito forte. O batismo fala, nova existência em Cristo, as coisas antigas ficaram para trás. Mas essa nova existência em Cristo, né, que nós estamos firmados nele, nós nos movemos nele, nós existimos nele, nós estamos nos identificando com sua morte, com sua vida, ele mora em nós, ele está sendo formado em nós. Ela é uma existência que não só fala de profunda união com Cristo, mas de união uns com os outros. A profunda união com Cristo e o desenrolar dessa vida nos leva a uma profunda união uns com os outros. Todos nós que estamos em Cristo. É o que a gente encontra em 1 Coríntios 12, versos 12 a 13. E diz assim, com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Então Paulo está usando a metáfora do corpo. Ele diz que o corpo, apesar de muitos membros, ele é um. E esses membros, eles estão interligados, eles são dependentes uns dos outros, eles trabalham para o bem do todo do corpo. E ele fala que da mesma forma acontece com Cristo, pois nós todos participamos de um só batismo e nós todos bebemos de um só Espírito. Então essa nova vida em Cristo, na força, na direção do Espírito de Deus em nossas vidas, é uma nova vida comunitária, pois todos participamos de um mesmo batismo, todos participamos de um só Espírito, é o mesmo poder que age em nós. Então o batismo já nos está apontando um caminho, aonde reside a base, o fundamento do nosso ser corpo. É porque nós estamos em Cristo para uma nova existência. O outro rito cristão, que diferente do batismo, né, que é um rito de iniciação, esse é um rito de manutenção da nossa fé, do nosso comprometimento com Cristo. É a Santa Ceia. E em 1 Coríntios 11, dos versos 23 ao 25, nós encontramos Paulo relatando aquilo que ele havia recebido como orientação, né, que ele havia recebido da tradição da igreja, né, dos discípulos de Jesus, como orientação no que se refere à ceia do Senhor, à Eucaristia. E diz assim o verso 23, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, a ceia é um rito estabelecido por Jesus para os seus discípulos, onde ele está declarando que o seu corpo é entregue por eles, o seu corpo é partido por eles, e o seu sangue derramado é que sela essa nova aliança. A ceia é carregada de significado. Ele diz, façam em memória de mim. Esse em memória, ele não deve ser pensado como um simples recordar de um acontecimento passado. Mas na medida que nós recordamos, nós trazemos esse acontecimento para o hoje, nós atualizamos ele no hoje. A entrega de Cristo por nós foi uma só, o sacrifício dele, que a ceia representa, foi um só e definitivo. Mas nós estamos, através da ceia celebrada hoje, num contexto comunitário, comungando com esse sacrifício que ele fez por nós. Esse sacrifício que nos colocou no âmbito da salvação de Deus. E é nesse âmbito da salvação que a nossa vida agora se desenvolve, até que um dia vai chegar à plenitude de Cristo. Então a ceia, como memorial, não é simplesmente recordar um passado, mas é viver esse passado hoje. É como se estivéssemos à mesa com Jesus e seus discípulos, nos comprometendo com a ceia, nos comprometendo com a vida de Cristo, participando dos seus benefícios, a salvação, o âmbito da salvação e nos comprometendo com suas exigências. Então,
em memória de Cristo, nos compromete a viver todas as consequências desse pão partido e desse vinho derramado por nós. A ceia, ela fala de uma profunda união com Cristo. Nós nos alimentamos de Cristo e dessa forma Cristo está sendo formado em nós. Nós estamos nos tornando um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, porque nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue. Ceia fala de uma união profunda com Cristo. E é esse o objetivo. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente pode sim falar, esse parece ter sido sempre o objetivo de Deus, uma união profunda e irrestrita com o ser humano, de tal forma que esse ser humano encontra a vida em Deus, de tal forma que nem a morte pode separar essa profunda união. Então a ceia fala dessa nossa profunda união com Cristo. Mas ela também, assim como o batismo, fala da nossa profunda união uns com os outros, por estarmos em Cristo. No verso 16 e 17, de 1 Coríntios mesmo, mas no capítulo 10, nós encontramos o seguinte: o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Então, assim como no batismo, nós hoje comemos de um mesmo pão. E ao comermos desse pão e desse corpo de Cristo dado por nós, nós nos tornamos corpo de Cristo. Nos tornamos um só corpo. A gente vai ver Paulo usando plenamente essa metáfora do corpo, dizendo que Cristo é a cabeça desse corpo e todo esse corpo, apesar de diverso e apesar de muitos, converge debaixo do senhorio e da vida da cabeça. Então, se nós participamos do corpo de Cristo, a primeira consequência que a gente disse é a união profunda com Cristo. E a segunda consequência é que nós nos tornamos corpo de Cristo. Um só corpo, pois participamos de um mesmo alimento espiritual. Então a ceia tem essa capacidade, esse poder de nos trazer profunda união com Cristo e profunda união uns com os outros. Mas a ceia não é somente, ela é o momento do culto, celebrada nesse momento de culto, ela faz parte da liturgia, do nosso serviço de louvor a Deus, mas a partir desse celebrar da ceia, deve se desdobrar, deve se desenvolver toda uma dinâmica de vida, baseada naquilo que a ceia representa, baseada no comprometimento que a ceia nos trouxe. A ceia é o pão partido e o vinho derramado, o corpo de Cristo partido e seu sangue derramado por nós, entregue por nós. Então ela nos coloca numa dinâmica de entrega. Assim como Cristo se auto-entregou por nós, nós nos entregamos em certa medida uns pelos outros, imitando a Cristo. É o que ele disse quando ele estava lavando os pés dos seus discípulos. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu vos fiz. Dessa maneira vocês vão ser os meus discípulos, dessa maneira vocês vão encontrar um caminho de vida e felicidade, se vocês servem uns aos outros como eu os servi. Porque eu, sendo mestre e senhor, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Então a ceia nos compromete com a dinâmica do serviço, com a dinâmica do pensar no outro, do se esvaziar e se derramar pelo outro. A ceia nos faz corpo de Cristo aqui nessa terra. E em 1 Coríntios, o capítulo 11, que é o capítulo que a gente está lendo, a gente encontra Paulo censurando, reprovando aquela igreja, porque a dinâmica deles de vida não estava condizente com o que a ceia representava. A ceia acontecia ali numa refeição comunitária. Em algum momento dessa refeição comunitária, o pão era partido e o vinho era oferecido em memória de Cristo. Mas existiam pessoas de classes sociais diferentes. E Paulo fala que alguns comiam até ficar empanturrados, até ficarem embriagados, enquanto outros passavam fome. Ele fala, meus irmãos, essa ceia que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor. Cada um está se apressando em comer a sua própria ceia.
Não deve ser assim. Quando vocês se reunirem como assembleia para participar da ceia do Senhor e a partir dali gerar uma dinâmica de vida em consonância com essa ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Eu gosto muito quando ele fala isso no final do capítulo 11. Esperem uns pelos outros. Diz respeito à consideração pelo outro. Diz respeito a se importar mais com o outro do que consigo mesmo. E quantas vezes o Novo Testamento, Paulo e os outros escritores vão enfatizar tanto isso? Tenham os outros em mais alto, em grande estima, considerando os outros como superiores a você mesmo. Não cuidem só dos seus interesses, sejam humildes, cuidem dos interesses uns dos outros, desenvolvam esse amor fraternal e sincero. Se vocês amam uns aos outros, estão sendo seguidores de Cristo. Quantas vezes o Novo Testamento está nos incentivando a essa dinâmica de um cuidado recíproco, de um amor recíproco, de nós estarmos nos importando uns com os outros, sendo pão partido e vinho derramado na vida uns dos outros. Então Paulo está falando isso. Gente, o que vocês fazem aqui, cada um comendo sua própria comida sem pensar no outro, é completamente o inverso do que a ceia representa, que é justamente um mesmo pão partido por todos. E a ceia, além disso, ela aponta também para algo do futuro. Assim como o batismo é o poder do mundo vindouro já agindo em nós, nos dando essa nova vida em Cristo, a ceia também tem algo de escatológico. Paulo vai falar no verso 26 do capítulo 11. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós celebramos a ceia, nós nos comprometemos em viver em memória de Cristo até que Ele venha. Jesus disse, nos Evangelhos, em Mateus 26, 29, que Ele não beberia novamente do fruto da videira até que Ele se sentasse para beber no reino de Deus, do vinho novo no reino de Deus. Então a ceia tem algo de futuro. Nós celebramos a ceia em antecipação a esse banquete escatológico, que é o banquete de inauguração do novo mundo de Deus, onde nos sentaremos à mesa com Deus e com Jesus. Então, a ceia fala de uma dinâmica de vida futura. Viver como corpo de Cristo, através do batismo e através da ceia, através do estar em Cristo, já é antecipar esse novo mundo de Deus. Porque no novo mundo de Deus é um mundo de amor, de paz, de justiça, de igualdade, de plenitude em Cristo. Então, quando nós vivemos como corpo de Cristo, por estarmos nele arraigados, nós estamos trazendo para o hoje algo do futuro. Nós estamos nos colocando debaixo desse poder e desse espírito do novo mundo de Deus. Nós vivemos uma antecipação do seu futuro. Tudo isso que eu estou apresentando aqui, de forma teórica, a gente vai ter a ajuda da Carol agora. E ela vai falar de forma um pouco mais prática, ilustrando toda essa união que nós somos chamados a viver enquanto corpo. Então eu vou pedir a ajuda da Carol. Valeu, Carol. Para mim é um privilégio bem grande falar um pouquinho da minha experiência sobre como ser igreja na vida ordinária, no meu dia a dia. E eu queria explicar um pouquinho para vocês da dinâmica e do que Deus tem feito na minha vida por meio de viver em uma comunidade. E viver em comunidade nunca foi um sonho meu, nunca foi algo que eu queria e almejava. Eu moro sozinha, eu tinha experiência de morar sozinha há muito tempo, desde 2008. E em 2017, eu atuando no ministério, aqui na Compassiva, a igreja Projeto 242, do qual a gente está aqui hoje, ela me propôs como uma maneira do meu sustento também. A gente tem uma casa e essa casa, a gente poder transformá-la em uma casa comunitária para mulheres, e mulheres cristãs. Eu fiquei bem reticente na época, não era algo que eu, realmente almejava, mas eu entendi que Deus estava me chamando para viver um novo tempo na minha vida, algo do qual eu poderia
na verdade era um convite, né, para eu me despir de algumas coisas e poder realmente me expor e estar num ambiente do qual eu não tinha escolhido as pessoas, eram pessoas que Deus mandaria, né, e de ser igreja na prática. E para mim tem sido uma experiência muito incrível, dolorosa, difícil, porém transformadora, de maneira que tem trazido cura, né? E então são 4 anos, tem sido 4 anos de grande aprendizado, de grande... Deus tem trazido à luz muitos pecados meus, né? Egoísmo, individualismo, coisas que quando a gente está num contexto no qual a gente escolhe, né? Então eu já dividi apartamento com amigas, mas eu escolhi essas amigas, né? E estar nesse espaço onde o único mediador era Cristo e pessoas completamente diferentes, com personalidades diferentes, com vivências diferentes, com histórias de vida, com modos de ver e de se portar no mundo mesmo, tem feito com que eu seja forjada. E é um transformar diário das coisas mais ordinárias, mais simples, às coisas mais complexas. E aí, com a pandemia, eu pude perceber que Deus estava me preparando e me forjando para conseguir também passar por esse momento tão complexo que foi essa quarentena, né? E tem sido ainda, porque a gente ainda está vivendo nesse contexto, com um pouco mais de esperança, com vacina, mas foi um momento bem complicado, no qual eu fui exposta e Deus trouxe luz para muitas coisas internas, e inclusive por meio até dessa insegurança, né, global e insegurança do novo, desse novo que não é legal, é um novo que traz morte, que traz... coisas bem difíceis de se lidar. Eu tive, né, crises de ansiedade, eu tive a minha saúde mental aí, a minha saúde emocional de algum jeito foi abalada, porém eu só consegui realmente passar por esse processo e por esse momento justamente porque eu estava num contexto de igreja, né? E não igreja, obviamente eu não acho que viver em comunidade é para todo mundo, e tampouco eu estou aqui falando que você também tem que largar a sua família ou viver em comunidade, ou você que está morando sozinho vai ter que ir para uma comunidade cristã. Eu estou querendo dizer que eu não imaginava como Deus usou desse, que a princípio para mim era somente um recurso onde eu teria um teto para morar e naturalmente dividir a vida com pessoas, né, no meu dia a dia, mas foi algo que Deus realmente estava forjando meu caráter e trazendo a possibilidade que eu fosse coisas profundas mesmo, fossem expostas e que ao meu entorno, as minhas irmãs pudessem me acolher e ajudar a trilhar esse caminho sombrio, que não foi fácil, de uma maneira incrível, que na verdade somente por meio da mediação de Cristo é que a gente conseguiu passar por isso, né? Então hoje eu percebo que foram 4 anos, sendo 3 deles, né, antes da pandemia, que Deus de fato foi me moldando, tirando, arrancando coisas necessárias, porque antes eu achava que era simplesmente, isso só pertence ou tem a ver com a minha privacidade, mas tinha a ver com egoísmo, tinha a ver com individualismo, e que Deus foi me forjando para que eu pudesse, inclusive, desfrutar desse momento tão complexo e difícil, mas de um jeito de trazer cura mesmo, né? E aí me fez lembrar, tem um livro que eu gosto muito, que é o Vida em Comunhão, do Bonhoeffer, e eu queria ler uma frase, né, porque eu acho que tem tudo a ver, e tem tudo a ver com o que o Caê também colocou aqui para a gente está refletindo, que tudo isso, essa igreja, esse batismo, essa ceia, só faz sentido porque a gente está falando de uma pessoa, que é Cristo, e é esse Cristo que media as nossas relações, é esse Cristo que de fato faz com que pessoas tão diferentes possam conviver, e não só conviver de algo muito superficial, mas de conviver, de compartilhar a vida, numa vida que essa eternidade já se antecipa, né, e já começa no aqui e no agora.
Então, eu queria ler essa frase para vocês, porque eu acho que faz muito sentido. Esse livro também é muito legal e tem tudo a ver com o contexto do qual a gente está refletindo quanto o que é ser igreja, como ser igreja, e que tem a ver com a vida, né? Tem a ver não somente com os nossos encontros dominicais, tem a ver com compartilhar do pão, mas o compartilhar do pão sentando à mesa, sendo esse irmão e essa irmã em Cristo de um jeito bem profundo, né? E a frase fala o seguinte: comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Quer seja um único e breve encontro, ou uma comunhão diária que perdure há anos. A comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros, tão somente por meio de e em Jesus Cristo. O que isso significa? Em primeiro lugar, isso significa que um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Em segundo lugar, isso significa que um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, isso significa que nós fomos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Jesus Cristo. Então eu queria encorajar você a ser corpo, a ser igreja, a sair da superficialidade aí, mais profundo mesmo, com pessoas que inclusive são diferentes de você e que aparentemente não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver, porque quem nos une e quem nos sela, quem sela essa relação e essa união é Cristo. E é isso. Muito legal, né, ouvir esse relato da Carol. Muito obrigado, Carol, porque, né, o relato traz a aplicação da teoria. É bem interessante, né, o que a Carol destacou, como que esse pertencer ao corpo de Cristo ajudou ela em um momento tão difícil quanto a pandemia, ajudou ela num momento de dificuldades pessoais e o quanto que ela, né, destacou que a diversidade desse corpo, né, se a gente vai pensando na metáfora do corpo, realmente não é fácil, né, um organismo, né, com membros totalmente diferentes uns dos outros, caminharem em unidade, né? Somente algo muito forte pode trazer essa unidade, né, dentro de uma diversidade grande. E esse algo forte é isso que a gente está falando aqui. Esse algo forte é o estar em Cristo, é o renascer em Cristo para uma nova existência. É isso que nos faz corpo, é isso que está na essência de quem nós somos como igreja. Então, se isso faltar, faltou tudo. A verdade é que a igreja precisa de bastante coisa para ela acontecer. Ela precisa de um prédio físico, ela precisa de um CNPJ em conformidade com a lei, ela precisa de uma diretoria, né, que vai estar nesse estatuto e nesse CNPJ, ela precisa, pensando na questão espiritual, de líderes capacitados por Deus para dirigir esse corpo. Mas tudo isso, toda essa organização desse organismo só faz sentido a partir desse ponto central, que é o estar em Cristo para uma nova existência. E essa nova existência não é solitária. É verdade que essa nova existência é uma nova existência que traz suas dificuldades, suas contradições. Ela não é plena ainda, ela não é perfeita. Nós não somos plenos, nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo moldados dia após dia, tendo Cristo como a medida, o parâmetro. Até que um dia nós o veremos face a face e seremos assim como Ele é, como consequência de o vermos, de contemplarmos a Ele no face a face. Então essa nova existência está em desenvolvimento. É verdade que vão existir conflitos, é verdade que vai exigir esforço, mas é verdade que essa nova existência vai trazer felicidade no final das contas, porque ela já é algo do mundo vindouro de Deus e é possível no seu Espírito e através do seu poder. Então, por que isso nos ajuda? Por que essa compreensão de ser corpo, por que essa compreensão do que é ser igreja nos ajuda num momento como a pandemia? Porque ela nos ajuda a perseverar. Mesmo se a nossa comunhão está
existem empecilhos, dificuldades para que ela aconteça, existe um isolamento social, existe a impossibilidade da reunião, do culto presencial. Mas se nós estamos unidos em Cristo, a verdade é que nós vamos buscar meios e alternativas para que essa comunhão permaneça. E no pós-pandemia, quando a gente tiver que reaprender a nos reunirmos como assembleia, como igreja, vai fazer todo sentido o esforço de sair da situação cômoda. Por quê? Porque eu tenho isso em mente. É a assembleia do povo de Deus que está se reunindo para trazer à memória o que Cristo fez e para trazer à memória esse futuro prometido e para pensar na dinâmica de vida a partir disso. Nós nos reunimos para cultuar o Senhor, nós nos reunimos em memória do seu sacrifício, nós nos reunimos em torno da sua palavra e a partir disso nós desdobramos uma dinâmica de vida que é um sinal do mundo vindouro de Deus de plenitude. Então faz todo sentido. Por que eu vou me esforçar para a comunhão? Mesmo quando essa comunhão exigir perdão, mesmo quando essa comunhão exigir que eu sirva, que eu seja o servo de todos, eu vou me esforçar por quê? Porque ela é uma novidade de vida em meio ao mundo velho e cansado, carente de algo novo. A igreja é a novidade. A igreja é algo novo. E esse algo novo vem de Cristo. Nós estamos unidos nele e é isso que faz todo sentido e é isso que dá o colorido e o pano de fundo da nossa existência, o estar em Cristo. Eu gostaria de orar com você. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos fez corpo, nos fez família, com uma nova dinâmica de vida. Não baseada no egoísmo, não baseada nos nossos próprios interesses, mas uma nova dinâmica de vida baseada no teu sacrifício da cruz, baseada no dar, não no receber, baseada no serviço, uma nova dinâmica de vida que se encontra dentro desse âmbito da salvação que o Senhor nos trouxe. Uma nova dinâmica de vida que é a antecipação da esperança do mundo vindouro, da unidade plena no Senhor. Portanto, nos capacita, Senhor, nesse momento ainda que temos de isolamento social, no momento do pós-pandemia, Senhor, quando as coisas estiverem voltando, quando a gente voltar a se reunir enquanto igreja, nos capacita a perseverarmos independente das dificuldades, independente do quanto custe para nós, Senhor, porque custou muito para o Senhor. Então, nos conduz, Deus, nessa novidade de vida, que é a união profunda com o Senhor e a união profunda uns com os outros como teu corpo. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e nós permanecemos juntos enquanto corpo. Amém. Até mais. Fogo Santo
Graças a Deus, mais uma vez, pela mensagem que recebemos nessa manhã, pela oportunidade de cantarmos juntos. E é isso é ser corpo e família, isso é ser igreja. E é impressionante que nós vivemos nesse mundo da tecnologia que nos permite, mesmo com essas barreiras geográficas impostas pela pandemia, que nós possamos continuar sendo corpo e família e nos relacionando uns com os outros. E por isso eu gostaria de convidar você e encorajar você, realmente encorajar, a tentar fazer o máximo possível para se envolver em algumas das atividades que nós temos durante a semana. Por exemplo, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos a oportunidade de orarmos juntos ao meio-dia. Faça uma pausa. Eu sei que vai exigir talvez alguma coisa na sua rotina aí, mas faça uma pausa e venha orar junto conosco. Isso é ser corpo e família, isso é orar uns pelos outros. Nós estamos orando por você, venha orar conosco. Nós também temos as reuniões dos pequenos grupos que acontecem através do Zoom. Elas estão acontecendo à distância aí, mas é uma oportunidade da gente se reunir. E eu sei que alguns grupos já voltaram, outros estão voltando. Participe de um pequeno grupo, participe desse momento para você estar interagindo com outras pessoas, orando, recebendo, conversando sobre a mensagem. É um momento de nós sermos corpo e família. Eu gostaria de encorajar você a fazer essas coisas. Se você foi abençoado nessa manhã por essa mensagem e por esse culto, espalhe as notícias, espalhe as boas novas, testemunhe disso, divulgando para os seus amigos, passando esse link aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, divulgue isso para as pessoas. Lembrando que os nossos sermões estão todos agora em plataformas para que você possa ouvi-los onde quer que você estiver durante a semana e para que você possa divulgá-los para outras pessoas também. Então as plataformas são Spotify, são Google Podcasts e Apple Podcasts. Você pode acessar qualquer uma dessas plataformas e ouvir os sermões desta série e sermões de outras séries que já foram pregadas no Projeto 242. Vamos orar juntos nesse momento e agradecer ao Senhor por mais um culto e mais um tempo em sua presença. Deus, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Eu não me canso de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nossa igreja, em nossa comunidade e por meio de nós. Eu peço que o Senhor abençoe irmãos e irmãs, todos aqueles que estão conectados e todos aqueles que participaram, mesmo à distância, deste culto, deste momento em Tua presença. Que o Teu Espírito possa continuar trabalhando em nossos corações e fazendo de nós cada vez mais corpo e família. Que os nossos sentimentos, que os nossos afetos, que as nossas escolhas e decisões, que o nosso compromisso e os nossos valores possam refletir essa realidade. Somos Teu corpo, somos a Tua família, somos todos filhos de um único Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, queremos viver e expressar isso em nossos relacionamentos. Ajude-nos a viver assim, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade na terra como nos céus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Tenham um bom domingo e uma boa semana.